Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é perdoar? Por quê? E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, pesquisas, ideias e experiências, pode ser que alguma coisa que eu diga faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E espero te ver em todas essas lives. Então o tema de hoje é perdoar? Por quê? Eu fui até o Wikipedia buscar algumas informações e encontrei algumas coisas para que nós possamos começar a conduzir o conteúdo de hoje. Então eu vou colocar aqui, aí você pode ver se faz sentido ou não, e o que não faz sentido e o que faz sentido. Se você quiser comentar, fica à vontade também de comentar, ok? Então esse trecho que eu vou comentar agora, eu trouxe lá do Wikipedia, fala sobre o perdão. Então o que não é o perdão? Perdão não é tolerar. Tolerar significa falhar em ver a ação como errada e necessitando de perdão. Perdão não é desculpar, ou seja, não considerar o ofensor como responsável pela ação. Não é esquecer, que significa remover a noção da ofensa da nossa consciência ou da consciência da pessoa. Perdão não é reconciliar, não é restaurar um relacionamento. Então isso é o que o Wikipedia traz como definição do que não é perdão. E o que o Wikipedia traz como definição de perdão? Ele fala que é um processo voluntário, onde nós, quando estamos ofendidos, mudamos a nossa forma de sentir e de agir em relação à pessoa que nos ofendeu. Nós deixamos aquelas ideias de vingança, e até passamos a desejar o bem à pessoa que nos ofendeu. Então assim temos a definição que o Wikipedia nos traz. Então vamos na live de hoje, no vídeo de hoje, refletir sobre o tema perdão. Perdoar é sinal de fraqueza? Se uma pessoa que calunia soubesse do sofrimento causado na outra pessoa e também em si mesma, preferia ter se calado e teria evitado fazer uma acusação sem fundamento. Não é assim que aconteceria se a pessoa soubesse o que aconteceria depois? Então, se uma pessoa deixa de fazer o bem e se essa pessoa percebesse a tristeza que a espera lá na frente pelo bem que a pessoa não fez, ela não deixaria de realizar essa tarefa no bem, que poderia amenizar até o sofrimento das outras pessoas pela sua própria ação. Então ela não deixaria de fazer a tarefa no bem se ela soubesse da tristeza que encontraria mais para frente. Então, se uma pessoa também age com ingratidão e notasse a amargura que surge no seu coração, preferiria também não ter sido tão indiferente quando a ajuda apareceu ou quanto a ajuda que recebeu. Se uma pessoa egoísta soubesse da solidão que a espera no futuro, não deixaria de praticar a fraternidade e a cooperação. Se uma pessoa gulosa conseguisse enxergar os desequilíbrios causados ao próprio corpo físico, causando também diminuição no tempo de vida, tenderia a buscar uma alimentação mais saudável e mais harmônica. Será que nós nos encaixamos em algum desses exemplos? Eu posso dizer que já passei por todas essas experiências e agora tenho uma visão diferente das coisas que eu vou compartilhar com você. E espero que esse conteúdo possa te ajudar a refletir e gradualmente digerir essas informações e também gradualmente, conforme essas experiências forem fazendo sentido para você, você também possa transformar a sua forma de pensar, a sua forma de agir com relação ao perdão.
pois muitos dos erros que eu comentei agora há pouco são erros que nós cometemos quando desconhecemos o que vai acontecer no futuro, não é mesmo? Então todos nós somos suscetíveis de cometer um erro. Então assim, com essa mudança na minha forma de pensar e na minha forma de agir, ela tem me ajudado na superação do meu sofrimento emocional. Espero que ela te ajude também. Então é um exercício contínuo e constantemente eu estou vigiando o meu comportamento. Porque ainda eu escorrego, ainda eu tropeço. E como eu tenho algum conhecimento, a minha responsabilidade em não errar, ela é maior ainda. E quando eu erro, a minha dor é maior do que quando eu não sabia dessas coisas. E assim nós vamos galgando os níveis superiores de consciência, né? Então, cada uma dessas imperfeições gera em nós uma sombra que fica armazenada no nosso inconsciente e nós precisamos aprender a lidar com as nossas sombras. E essas sombras, elas são dissolvidas através do amor para transformar as sombras em luz. Quando nós passamos a compreender melhor as leis divinas, especificamente a lei de causa e efeito, nós vamos entendendo algumas frases, a cada um conforme suas obras, ou a cada um segundo suas obras. E nós precisamos também tomar cuidado com aquela frase: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pois nós, às vezes erroneamente, nós achamos que o olho por olho e dente por dente, que é aquela lei de Talião, do Código de Hammurabi, achamos que olho por olho e dente por dente deve ser uma justiça humana. Mas na realidade, olho por olho e dente por dente, ela é uma justiça divina, que tem como base a lei de causa e efeito. Então, portanto, se alguém agiu de alguma forma incorreta para conosco, nós não devemos ficar pensando assim, aquela pessoa vai pagar caro por isso, porque Deus é justo e Deus vai castigar. Então nós não devemos pensar dessa forma, porque Deus é justo mesmo, mas Ele não castiga, Ele é amoroso. E por esse motivo que existe a lei de causa e efeito. E nós não precisamos ficar guardando rancor pelo ocorrido, porque assim como as pessoas erram, nós também cometemos erros. Então, assim como nós precisamos perdoar pelos erros dos outros, nós esperamos que os outros também perdoem pelos nossos erros. E quando nós formos julgar alguém, nós precisamos ser incluídos nesse julgamento também, que é importantíssimo. Então, quanto mais nós compreendemos essa lei, mais nós tendemos a evitar de nos afastar do caminho reto. Então, procuremos compreender aquela pessoa que nos ofende, ou aquela pessoa que nos fere de alguma forma. Porque, conforme disse Jesus disse assim lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, aquela pergunta que eu fiz agora há pouco: perdoar é sinal de fraqueza? Vimos que perdoar é ter um melhor entendimento das leis divinas. E esse entendimento não torna as pessoas fracas, e sim fortalece as pessoas. Então, quando nós aprendemos a perdoar, nós não nos tornamos pessoas fracas, e sim pessoas fortes. Então, você concorda que perdoar não é um sinal de fraqueza, e sim um sinal de fortaleza? Faz sentido? E a Cláudia Fonseca Santos escreveu aqui: eu não consigo me perdoar, me ajude a trabalhar isso. Olha, Cláudia, esse ponto de auto-perdão é um ponto bastante interessante que você comentou. Tá? Muito obrigado pelo seu comentário. Então, quando nós não conseguimos nos perdoar, é importante nós não ficarmos presos lá no passado, presos naquele erro. Porque se nós estamos
com uma consciência pesada, estamos trazendo um peso na nossa vida por algo que nós fizemos e nós não perdoamos, significa que nós já nos elevamos um pouco no nosso nível de consciência. Ou seja, se aquela coisa acontecesse de novo na nossa vida, nós não repetiríamos aquele mesmo erro. Significa que nós já crescemos no nosso nível de consciência. Então, naquela época, nós agimos de uma determinada forma porque aquele era o conhecimento que nós tínhamos naquela época. Todos nós erramos, mas erramos porque nós tínhamos um conhecimento diferente do que nós temos hoje. Com o conhecimento que nós temos hoje, nós não teríamos errado naquela época. Então é importante a gente saber que quando nós cometemos erros, são porque nós desconhecemos algumas coisas. Então, quando nós passamos a aprender algumas coisas, nós crescemos como pessoas. Então, nós não precisamos ficar nos martirizando, carregando aquela culpa, carregando aquele remorso dentro de nós. Então, uma vez que nós erramos e nós percebemos que nós erramos, um passo seguinte é nós nos arrependermos. O que significa arrepender? Arrepender não significa nós ficarmos nos martirizando. Arrepender significa nós mudarmos de ideia, mudarmos o nosso pensamento. Então significa que nós podemos mudar o nosso pensamento e, baseado no erro que nós cometemos lá no passado, procurarmos a reparação. Procurarmos reparar aquele erro o quanto antes. Quanto antes nós conseguimos reparar aquele erro, menos peso nós vamos carregar lá para frente. Então, quanto antes nós resolvermos essa situação, resolvermos essa pendência, menos essa pendência vai crescer na nossa vida. Porque conforme o tempo passa, esse peso vai aumentando. Um exemplo disso é que, por exemplo, uma coisa pequena que pode não estar pesando no momento, por exemplo, um copo de água, talvez não esteja pesando num determinado momento. Conforme vai passando o tempo, o peso vai aumentando. Então, se eu ficar segurando o copo de água durante a live inteira, com certeza ele vai ficar pesado. Apesar dele não ter mudado o peso dele, né? Ele continua com a mesma quantidade de água. Vou aproveitar aqui e tomar, né? Então, um ponto importante quando nós erramos é nós nos arrependermos, ou seja, mudarmos a nossa ideia, mudarmos os nossos pensamentos e procurarmos reparar o nosso erro. Então, como é que nós reparamos o nosso erro? Naquele mesmo erro que nós cometemos, procurarmos fazer o oposto, focalizarmos no oposto daquele erro que nós cometemos. E assim, quando nós fazemos o oposto, vamos compensando aquele erro e vamos também eliminando aquele erro da nossa vida. Nós vamos adquirindo conhecimentos e aquele erro que nós cometemos passa a não pesar tanto na nossa vida. Porque quanto mais nós agimos no bem, realizando o contrário do que causou aquele erro, nós vamos nos melhorando como pessoas. E quanto mais nós nos melhoramos como pessoas, nós também vamos reconhecendo que as outras pessoas erram. Fica mais fácil perdoar as outras pessoas. Bom, espero ter conseguido te ajudar aqui de alguma forma, Cláudia Fonseca dos Santos, né, que escreveu aqui. Mas caso não tenha conseguido ajudar ou trazer alguma luz ou alguma reflexão, vamos continuando trocando as mensagens aqui. Tá bom, Cláudia? Mas obrigado pelo seu comentário. A minha mãe escreveu aqui: aquele que nos feriu poderia, quem sabe, ter sido ferido por nós. Também pode acontecer isso, né, mãe? Aquele que nos feriu pode ser aquele que, em algum momento, nós ferimos a pessoa. Quantas vezes, sem pensar ou sem querer, entristecemos os outros? Isso também acontece, né, mãe? Foi o comentário que a minha mãe escreveu aqui. Ela escreveu assim: aquele que nos feriu poderia, quem sabe, ter sido ferido por nós. E quantas vezes, sem pensar ou sem querer, entristecemos os outros. Então assim nós vamos refletindo, mas obrigado pelo comentário, mãe. Então muitas vezes nós cometemos erros ou praticamos erros, ofendemos outras pessoas, às vezes sem querer. E às vezes, quando é sem querer, nós nem percebemos que ofendemos a outra pessoa. E a outra pessoa fica ofendida e não nos perdoa.
mas nós também não, nós estamos numa situação que às vezes nós nem sabemos que nós causamos mal na outra pessoa. Então por isso que é importante o diálogo entre as pessoas, né? Um diálogo sincero, fraterno, respeitoso. Explicado pelo comentário, mãe. O que nós fazemos quando nós portamos uma doença ou uma enfermidade? Normalmente nós não vamos fazer uma consulta médica que pode até nos receitar algum medicamento, e da nossa parte nós procuramos seguir as orientações médicas para restaurar o nosso estado de não portarmos mais aquela doença ou aquela enfermidade. Não é assim o mecanismo? Então, diante de uma doença ou enfermidade, buscamos um médico, ele nos receita um medicamento, aí a gente segue essas orientações para recuperarmos o nosso estado de não portarmos mais uma doença ou uma enfermidade. Então, da mesma forma, como nós fazemos isso com a nossa doença ou enfermidade, deve acontecer o mesmo também quando nós temos uma enfermidade psíquica, que pode aparecer em forma de mágoa, em forma de rancor, em forma de ressentimento. Ou seja, nós devemos buscar por um remédio adequado para essas situações. Só que esse remédio adequado para essas situações de mágoa, rancor, ressentimento, nós não conseguimos comprar em drogarias. Esse remédio que atua em favor do nosso restabelecimento desses tipos de enfermidade, ele tem um nome, ele é chamado de perdão. Então, quando nós temos essas mágoas, esses ressentimentos e não tratamos, eles podem ser somatizados no nosso corpo físico, se materializando em formas de doenças físicas e até piorar o nosso estado psíquico. E aí, quando chega nesse nível, é necessário ter o acompanhamento de um profissional qualificado naquela área, de acordo com a doença que está aparecendo. E, em paralelo ao tratamento médico, nós devemos seguir utilizando aquele remédio do perdão. Então, para nós evitarmos de acumular detritos de energia com carga negativa e infecções no nosso corpo físico, procuremos não acumular aversão, rancor e mágoa dentro da nossa alma. Então, se ocorrer de chegarmos a portar alguma doença que seja manifestada em nós, nós não devemos pôr a culpa na outra pessoa. Como assim colocar a culpa em outra pessoa? Porque pode existir as situações onde podemos até falar: olha só o que você me fez, por sua causa eu estou assim. Eu estou assim por sua culpa. Então são esse tipo de coisas que nós devemos evitar, porque na verdade a culpa não é da outra pessoa. Lembremos que nós somos responsáveis por tudo o que acontece conosco. E sabendo disso, também não devemos nos culpar pelo que acontece conosco. Então, se não podemos culpar os outros e não podemos culpar a nós mesmos, como lidar com a situação? É porque quando nós transferimos a culpa do outro para nós, nós também entramos numa situação de sofrimentos. Então, ao invés da culpa, nós podemos substituir por responsabilidade. Então, quando nós nos colocamos na posição de pessoas responsáveis, nós tomamos uma ação para resolver aquela situação. Enquanto que, se nós ficarmos naquela posição de pessoas culpadas, carregando aquela culpa junto conosco, nós paralisamos as nossas ações. Principalmente porque nós passamos a focar nossa vida lá no passado e não para as perspectivas futuras. Então, diante de alguma ofensa, a revolta, a rebeldia vão atrasar o nosso aprendizado. E também a revolta e a rebeldia vão aumentar as nossas dívidas. E também nos faz desviar ainda mais do nosso caminho em direção à harmonia. Porque com a revolta e a rebeldia, nós desarmonizamos a nós e o ambiente à nossa volta. Então vai ser mais difícil nós buscarmos a harmonia nessa situação.
Então os aprendizados não chegam através das facilidades das coisas imediatistas, mas sim através do serviço constante em benefício aos outros. Então, quanto mais nós ajudamos as outras pessoas, mais aprendizados nós temos. E quando nós estamos passando por sofrimentos, se nós recusamos em aprender aquela lição que está embutida nos sofrimentos, seria semelhante ao doente que recusa o tratamento, onde a fuga, através da não aceitação da lição, apenas vai adiar a superação do nosso sofrimento. Então, por isso que é importante, diante de uma situação, nós começarmos a lidar com aquela situação e não querermos afastar, não entrarmos numa situação de rebeldia ou uma situação de revolta, que aí vai demorar ainda mais a solução do nosso sofrimento emocional. Então, quando nós perdoamos, nós atuamos no passado, atuamos no presente e no futuro. Olha só que interessante. Então, com um perdão, nós atuamos no passado, no presente e no futuro. Por quê? Com o perdão, nós estamos abandonando as mágoas do passado. Então, a renúncia e o desapego estão envolvidos nesse momento em que nós estamos abandonando as mágoas do passado. Então, a renúncia e o desapego estão envolvidos nessa situação também, quando nós perdoamos, pois são situações que não conseguimos mais mudar. As coisas que aconteceram lá no passado ficaram lá no passado e nós não temos ação. Nós não podemos tomar nenhuma ação para mudar o nosso passado. Então, por isso que é importante a renúncia, o desapego das coisas que estão nos deixando presos lá no passado e estamos sofrendo com isso. Com o perdão, nós também estamos tratando as dores do presente. Então, quando nós estamos tratando as dores do presente, esse remédio chamado perdão está fazendo efeito. E também, com o perdão, nós vamos abrindo um mundo de possibilidades para nós mesmos de fazermos projetos de vida para o futuro. Nós não ficamos mais presos lá no passado, vamos tratando as dores aqui no presente e vamos também produzindo possibilidades de realização para o nosso futuro. Então, para nós perdoarmos, nós precisamos ter a compreensão que as imperfeições ou as sombras estão presentes nas outras pessoas. São pontos a serem trabalhados e desenvolvidos de acordo com a expansão da consciência. Não esqueçamos também que nós também possuímos pontos de imperfeição, de sombras a serem trabalhados e desenvolvidos em nós, através da nossa expansão da consciência. E essas sombras que, se não forem trabalhadas, vão causar sofrimentos emocionais ao portador dessas sombras, ou a outra pessoa, ou em nós. Porque quanto mais nós ocultamos as nossas sombras, mais elas ganham força e poder sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, quando nós fazemos um julgamento precipitado, nós estamos fracassando na nossa compreensão. Porque perdoar é a habilidade que vamos adquirindo para compreender as dificuldades. Então, enquanto nós não perdoamos, ficamos com aquelas sensações desagradáveis e as energias negativas nos envolvendo. E à medida que nós vamos aprendendo a compreender que as dificuldades que as outras pessoas têm, nós também temos. E aí o perdão começa a fazer mais sentido na nossa vida, pois nós mesmos nos libertamos daquelas sensações desagradáveis e das energias negativas. E além disso, podemos usar os erros dos outros e os nossos erros como lições preciosas para serem colhidas e utilizadas para o nosso êxito no futuro. Então, o perdão é um ato de cultivo de amor ao próximo e a nós mesmos. E essa é a base da solidariedade e da fraternidade.
E a Sueli Amoroso escreveu aqui: temos que ser o senhor da nossa mente. Exatamente, a nossa mente somos nós mesmos que controlamos. Então, de acordo com o nosso nível de entendimento, nós vamos atrair energias de mesmo teor. Então, quanto mais elevados são os nossos pensamentos, mais elevados são as energias, mais elevadas são as energias que nós atraímos também para nós. Então, depende de nós termos sofrimentos ou não. Então, os sofrimentos são baseados no entendimento que nós temos das situações, na compreensão que nós temos das situações. Então, a partir do momento que nós compreendemos as situações, entendemos o significado de tudo aquilo, e aí, com isso nós deixamos de sofrer. Obrigado pelo seu comentário, Sueli. A Laudeci Gomes escreveu aqui: Hugo, nem acredito que agora eu consigo ver as coisas de uma forma tão diferente. Estou me sentindo uma nova pessoa. Estou amando isso. Sem palavras para te agradecer por seus conselhos. Nossa, muito obrigado, Laudeci. Que bacana. Muito obrigado pelo seu comentário, pelas suas palavras, pelo carinho também. Muito obrigado. Então, o fato de eu ter conseguido ajudar uma pessoa, seja na live ou seja através do vídeo, do vídeo que é assistido depois, o fato do conteúdo da live ou do vídeo ter ajudado uma pessoa, já valeu o esforço, já valeu a pena eu estar aqui presente. Então, muito obrigado por você estar aqui me assistindo e espero também que esteja te ajudando. Então, é provável que nós tenhamos tido horas inesquecíveis de alegria, de paz, junto com os nossos entes queridos. Mas também é possível que nós tenhamos passado por situações de amargura, de provação, e elas aparecem na nossa vida como um material didático para que nós possamos desenvolver a nossa paciência com os nossos entes queridos. Então, todas as situações de amargura, de provação, servem para que nós possamos aprender a ter mais paciência. Então, são materiais didáticos para nós. E também, ao longo da nossa vida, é provável que nós tenhamos conquistado, através das nossas experiências, alguns períodos de respeito, de simpatia, mas também é provável que tenha aparecido dificuldades, críticas a nosso respeito, que também nos fazem sofrer. E também esse é um outro material didático para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho no bem, dando o nosso exemplo de perseverança na manutenção do respeito e da simpatia. Então é provável também que nós tenhamos cumprido os nossos deveres e viemos conquistando a consideração e o carinho pelo nosso nome. Mas é provável também que a inveja e a ofensa vieram nos torturar. E aí está um outro material didático para que nós possamos desenvolver o nosso perdão. É provável também que nós acolhemos entes queridos ou acolhemos outras pessoas para que não faltasse nada do que precisassem. Mas é possível também que a incompreensão e a ingratidão tenham vindo nos ferir. E esse é um outro material didático que vem nos servindo para que nós possamos desenvolver o nosso amor. Então, o desenvolvimento dessas virtudes, que são a paciência, o trabalho no bem, o perdão e o amor, não ocorre por osmose, ou seja, não ocorre sem que nós estudemos. Então é importante que nós estudemos para podermos desenvolver a paciência, o trabalho do bem, o perdão, o amor e as outras virtudes. Então, o desenvolvimento dessas virtudes não ocorre sem gastarmos energia. Então, tudo isso, todas essas lições têm que ser aprendidas, exercitadas por nós, para que nós possamos fixar essas lições. E também elas precisam ser sofridas, porque quanto mais nós sofremos aquele impacto, mais nós vamos conseguir armazenar e guardar aquela lição, fixar aquela lição.
Então elas também têm que ser assimiladas e consolidadas, tudo isso gradualmente. Então tudo isso não ocorre da noite para o dia, é um exercício diário. E todas essas lições, todo esse material didático aparece e eles ocorrem de forma repetida na nossa vida para que nós possamos fixar essa lição na nossa alma. E é por essa razão que a providência divina e o universo nos proporcionam vários tipos de material didático o tempo todo o tempo, para que nós possamos desenvolver essas virtudes gradualmente. E a isso, se temos a verdadeira fé, se temos a verdadeira confiança na providência divina, entenderemos que tudo tem um significado na vida. E ao invés de revolta, ao invés de rebeldia, nós teremos gratidão a tudo e gratidão por tudo que nos acontece. O estudo é um material didático para que nós possamos utilizar e crescer com isso, aprender com isso e elevarmos o nosso nível de consciência. A Sueli Hipólito escreveu aqui: quando não perdoamos, ficamos rememorando o sofrimento e assim não evoluímos ou prosperamos, porque estaremos olhando para algo que não nos acresce. Exatamente, Sueli. Quando nós não perdoamos, ficamos repetindo frequentemente aquela ocorrência na nossa vida, né? Ficamos rememorando esse sofrimento e cada vez que nós lembramos daquela coisa que nos magoou no passado, nós temos um ressentimento, sentimos de novo todo o sentimento que tivemos naquele momento, lá no passado. Isso pode ter acontecido hoje, ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, ou 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, 20 anos atrás. Se nós não nos libertamos dessa situação de mágoa, de ressentimento, através do perdão, nós mesmos ficamos sofrendo e carregamos esse peso junto conosco. Por isso que o perdão, ele atua no passado, no presente e no futuro. Nós abandonamos a mágoa para podermos nos tratar da dor aqui no presente e podermos construir para o futuro. Então, muito obrigado pelo seu comentário, Sueli Hipólito. Muito bacana a participação de vocês aqui, que vai enriquecendo também o conteúdo da live. Muito obrigado. Então, por mais graves que seja o erro cometido por outra pessoa, procuremos não ficar focados na condenação. Pois quanto mais focamos na condenação, mais nós cristalizamos as energias negativas em nós, que produz névoas escuras. E o que acontece com as névoas escuras? Através das energias negativas que nós estamos produzindo. Se formarem aquelas névoas escuras, vai impedir a passagem de luz para nós. Então procuremos algum ponto positivo nessa pessoa que cometeu algum erro, mesmo que seja um erro muito grave. Procuremos algum ponto positivo. Lembrando que é muito difícil nós julgarmos as decisões que essas pessoas tomaram, porque essas pessoas passaram por experiências diferentes das nossas. E pensando dessa forma, como nós podemos conhecer a realidade da vida da outra pessoa, se nós não conhecemos a experiência da outra pessoa? Nós vamos estar condenando a pessoa através de uma experiência que nós não conhecemos? Então, por isso que é importante nós evitarmos de julgar as outras pessoas. Então, se nós não conseguimos deixar de julgar, procuremos evitar, procuremos vigiar os nossos pensamentos. Gradativamente, exercitando o não julgar, com o tempo vamos aprendendo a realmente não julgar. Porque nós percebemos que a outra pessoa erra e nós também erramos. Então, se nesse momento à nossa volta, no nosso entorno, tem muito alarde provocado por essa situação, procuremos nos silenciar. Porque enquanto houver essa névoa escura no ar, fica difícil fazer uma análise mais justa daquela situação que aconteceu.
E quando nós nos silenciamos, nós não estamos contribuindo para aumentar essa névoa escura no ambiente. E quando essa névoa passar, ou ela deixar de existir, nós vamos conseguir ver as coisas com mais clareza e termos um entendimento melhor da situação. E não esqueçamos que quando nós cometemos erros, nós também não estamos isentos da crítica. Então, é importante nós vermos os dois lados da moeda. Assim como o outro erra, nós também erramos. Assim como a outra pessoa pode eventualmente receber uma crítica, nós também, quando erramos, podemos receber uma crítica. Só que quando nós erramos, pode acontecer de nós sermos complacentes ou benevolentes conosco, arrumando justificativas e arrumando desculpas pelos nossos erros. Mas às vezes nessas situações nós somos até menos simpáticos com os erros das outras pessoas. Então é importante nós pararmos para refletir se nós estamos sendo complacentes conosco e muito rígidos com as outras pessoas. E também é importante nós pararmos para refletir que uma má ação serve de exemplo para nós não fazermos igual. E também para nós olharmos para os nossos próprios erros. Então, assim como há pessoas que destacam os nossos defeitos e as nossas imperfeições, existem também as pessoas que nos amam pelas nossas qualidades. Então, assim como existem pessoas que nos perturbam devido ao nosso passado escuro, passado cheio de erros, há também pessoas que nos ajudam, nos mostrando o futuro cheio de luz. Então, quanto mais nós perdoamos, mais nós estaremos enfraquecendo o mal e mais nós estaremos fortalecendo o bem. E quanto mais nós repetimos uma ação, mais poderosa ela fica, seja ela negativa quanto positiva. A escolha é nossa, de qual lado nós queremos estar, do lado das pessoas que destacam os defeitos e imperfeições, ou do lado das pessoas que amam ou estão aprendendo a amar. Se estamos do lado das pessoas que causam perturbação devido ao passado, ou se estamos do outro lado, das pessoas que mostram um futuro cheio de luta ou cheio de luz. Darlene Gonzaga escreveu: me reservar o máximo, gosto de paz interior. Exatamente, o silêncio, a reserva, nos traz também a paz interior. Muito obrigado pelo seu comentário, Darlene. Então, diante do erro de alguém, procuremos mostrar a outra face, ou procuremos buscar o entendimento através de um outro ponto de vista. Então vou contar um exemplo aqui que eu já comentei em outros vídeos, mas ele vai se encaixar nesse momento também. Eu tenho um colega de trabalho que me relatou uma situação que aconteceu com a esposa dele, que a esposa dele estava no trânsito, parada no semáforo, dentro do carro, ela estava dirigindo, né? Parada no semáforo, e de repente, quando o semáforo abriu, o carro dela morreu. E a pessoa que estava no carro de trás começou a buzinar, e ficou buzinando, e ela tentando fazer o carro pegar. Aí depois de um tempo que o carro não pegou, ela desceu do carro, tranquilamente, de forma serena, de forma educada, chegou até a pessoa lá do carro, ou chegou até a pessoa que estava dirigindo o carro de trás e falou assim: moço, será que você poderia tentar fazer o meu carro pegar enquanto eu fico aqui atrás buzinando? Então essa foi uma forma educada de mostrar um outro ponto de vista, mostrar a outra face. Então nós também podemos buscar outros pontos de vista, buscarmos outras referências e não ficarmos olhando apenas através das nossas referências. Então existe até aquela frase que fala assim que um ponto de vista é a vista de um ponto. Por isso que é importante nós buscarmos outros pontos de vista, principalmente quando uma pessoa erra, procurarmos ver o ponto de vista da pessoa que errou. Quando nós erramos, nós temos o nosso ponto de vista. E às vezes as outras pessoas não percebem isso. E aí nos criticam.
Da mesma forma, quando nós não vemos os pontos de vista da outra pessoa, também podemos entrar nesse erro de criticar a outra pessoa. Por isso que é importante, diante do erro de alguém, nós buscarmos um outro entendimento, um outro ponto de vista para procurar compreender aquela situação. Então, perdoar aquelas pessoas que nos ofendem não é ser conivente com os erros. E também não é nós passarmos a fazer parte das sombras, mas sim compreender a situação de cada um. E com o tempo, quanto mais nós seguimos adiante, trabalhando, aprendendo, ajudando, servindo, realizando o bem, mais aquela ofensa vai caindo no nosso esquecimento. E mais nós vamos nos libertando do mal que existia em nós. Então aquelas perguntas que eu fiz logo no começo, que está escrito lá no Wikipédia, o que não é o perdão? Perdão não é tolerar, perdão não é desculpar, perdão não é esquecer e perdão não é reconciliar. De repente a gente pode parar para refletir sobre essas situações, se realmente faz sentido. Então, a Wikipédia diz que o perdão é um processo voluntário onde nós, quando estamos ofendidos, mudamos a nossa forma de sentir e de agir em relação à pessoa que nos ofendeu. E deixamos até de ter aquelas ideias de vingança e até podemos passar a desejar o bem à pessoa que nos ofendeu, porque nós compreendemos os motivos pela qual a pessoa errou ou cometeu aquele erro. Então tem uma pergunta interessante. Deus perdoa? Que muitas vezes nós podemos até pedir perdão a Deus, mas Deus perdoa? Bom, Deus, Ele não precisa nos perdoar. Por quê? Porque Ele conhece todas as nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos mais fracos do que maus. Então, como Ele sabe quais são as nossas fraquezas, conhece as fraquezas de cada um de nós, Ele não precisa nos perdoar, porque sabe que com aquelas fraquezas que nós temos uma tendência também de cometer erros, e que também, através dos erros que nós cometemos, nós vamos adquirindo aprendizado, sabedoria, e com isso vamos diminuindo os nossos sofrimentos emocionais. E nós perdoamos? Ou a palavra perdão não faz mais sentido na nossa vida? É uma coisa que eu percebi, que conforme eu fui aprendendo essa questão de que os outros erram e nós também erramos, de que nós não sabemos qual é a experiência da outra pessoa quando a pessoa erra, nós vamos conduzindo a nossa vida de uma forma mais leve. Então chega um momento que não faz mais sentido aquela palavra perdão na nossa vida, porque nós não temos o que perdoar. Vamos perdoar o quê? A partir do momento que nós compreendemos as situações de cada pessoa. Não sei se você passou a pensar dessa forma também, mas eu já venho pensando dessa forma há algum tempo. Tem muitas coisas que já aconteceram lá no passado e que realmente me trouxe muitos ressentimentos. Mas depois de eu passar a ter esse entendimento, essa compreensão da vida, eu não vejo mais sentido em perdoar as pessoas que me causaram aqueles ressentimentos lá no passado. Não vejo mais sentido porque não tem mais o que perdoar. Então, quando não tem mais o que perdoar, o perdão deixa de fazer sentido na nossa vida. Mas enquanto não deixar de fazer sentido, procuremos exercitar esse perdão dentro de nós, porque isso não significa que eu também estou isento de não chegar no momento de ter ressentimento, de ter mágoa. Eu também sou suscetível a isso, e também vale para mim as lições, as reflexões da noite de hoje. E quero agradecer a você e a vocês por estarem me acompanhando aqui até o final, né? Muito obrigado. E também estarem participando da live, assistindo, comentando, fazendo perguntas, que vai enriquecendo o conteúdo da live também. Aqui eu vou deixar uma dica de um filme que eu gostei muito. Não sei se você já assistiu. Esse filme se chama A Cabana. Ele está disponível, pelo menos assisti lá no YouTube.
A Cabana. Deve ter no Netflix também, ou nos canais por assinatura, né, nas TVs por assinatura. Então o filme se chama A Cabana. O título em inglês é The Shack, S-H-A-C-K, The Shack, ou A Cabana. É um filme bastante interessante, onde conta a história do personagem Mackenzie. E chega um determinado momento que ele fica perguntando: se Deus é tão poderoso, por que não faz nada para amenizar o nosso sofrimento? Então é um filme que vale a pena assistir, de repente aqui no final de semana. Então é um filme bastante interessante. Então busquem os símbolos desse filme. Ele tem muitos ensinamentos para nos transmitir. Pelo menos eu aprendi muito com esse filme. Foi muito interessante. Minha mãe postou um coração aqui. Obrigado, mãe. E a Laudeci Gomes escreveu: já assisti esse filme, é lindo. Muito bacana, né, Laudeci? Muito bacana. E Marco Antônio Cuchiara escreve aqui: o perdão é uma das virtudes mais importantes em nossas vidas. É verdade, Marco. É verdade, é uma das virtudes mais importantes. E ele realmente nos alivia do peso que nós carregamos, se é que temos algum peso, né? Então, quando estamos com algum peso de algum ressentimento, alguma mágoa, o perdão é o melhor remédio. E como você escreveu aqui, é uma das virtudes mais importantes em nossas vidas. Muito obrigado pelo seu comentário, Marco. E o Marco Antônio Cuchiara escreveu aqui: busquemo-lo sem cessar. Exatamente, nós devemos buscar o perdão sem cessar e exercitar o máximo que nós pudermos. E quanto mais nós exercitarmos o perdão, mais nós vamos crescendo no nosso amor a nós e amor às outras pessoas, que são a base da fraternidade e da solidariedade. Olha que bacana essa pergunta que a Elza Dias Nobuchiga escreveu: o perdão incide em esquecimento? Olha, excelente pergunta. Então, às vezes, falam que nós devemos esquecer as ofensas, né? Mas, na verdade, o perdão, ele não vem a ser um esquecimento. O perdão vem a ser uma ressignificação daquela ocorrência. Ou seja, nós vamos continuar lembrando daquela ocorrência, mas ela não vai mais nos machucar. Ela vai continuar existindo na nossa vida, lá no nosso passado, na nossa história lá do passado, mas ela não vai mais nos machucar. Então, o perdão é quando nós conseguimos ressignificar aquela ocorrência que aconteceu. Então, não significa que nós vamos esquecer. Mas de repente nós vamos deixar de lado, aquilo não vai mais fazer tanta importância para nós. Mas esquecer, muito provavelmente não. Apenas vai ser um ponto de experiência para nós. Uma experiência que nós tivemos no passado, ressignificamos aquela experiência e aí nós temos uma vida nova. Por isso que eu vejo que o perdão, ele não incide em esquecimento, ele incide em ressignificação daquela experiência. Faz sentido isso que eu falei, Elza? Então, da mesma forma, todas aquelas situações que me causaram ressentimentos, mágoas lá no passado, eu continuo ainda lembrando daquelas situações, mas eles não me machucam mais, não me causam mais dor. Ou seja, eu não esqueci aquelas situações, mas não carrego mais esse peso comigo. A Elza Dias Nobuchiga escreveu: sim, faz sentido. Obrigado, Elza. E a Laudeci Gomes também mandou um beijo. Muito obrigado, Laudeci. Obrigado pela pergunta também, Elza. Muito bacana essa pergunta. A Elza Dias Nobuchiga escreveu: porque marido diz isso, posso até perdoar, mas não esquecer. Então, às vezes, existe uma outra conotação com relação ao perdão, né? Quando nós falamos assim: eu perdoo, mas não quero mais ver aquela pessoa na minha frente. Só que aí nesse caso não aconteceu o perdão de verdade, né? Então, na verdade, quando nós nos postamos dessa forma, nós ainda não aprendemos a perdoar, porque aquilo ainda está doendo dentro de nós. Enquanto aquela situação nos machuca, nós ainda não aprendemos a perdoar.
Então o perdão vem quando nós aprendemos, nós compreendemos a situação da pessoa, compreendemos que foi um momento de fraqueza da pessoa, um momento de não entendimento de determinadas leis de causa e efeito. E quanto mais nós temos esse entendimento, mais nós temos compaixão pelas pessoas que cometem os erros. E quanto mais compaixão nós sentimos, menos críticas nós vamos fazer. E mais nós vamos crescer como pessoas também. É isso aí. Muito obrigado pelo seu comentário, Elza. E o nosso perdão não envolve esquecimento. Muito bacana os seus comentários e as suas perguntas. Bastante pertinentes. A Jânia Souza escreveu boa noite, e Laudeci Gomes também escreveu aqui: tenhamos todos uma boa noite abençoada, beijo a todos. Muito bacana, boa noite a todos também, beijo a todos. E a Sueli Hipólito escreveu: eu aprendi que a maldade alheia, ainda que não concordemos com tais atitudes, contribui para o nosso crescimento ou defesas. Muito bacana. É isso mesmo, que a maldade alheia não significa que nós devemos ser coniventes com a maldade alheia, e sim que nós devemos buscar o entendimento da maldade alheia e que aquilo possa servir de exemplo para nós não fazermos igual e também para nós crescermos como pessoa, nós olharmos as nossas imperfeições, nós vemos também que nós também temos pontos de maldade. Obrigado pelo seu comentário, Sueli. A Elza Dias Nobuchiga escreveu: obrigado, Hugo, aliviando o sentimento. Legal, muito obrigado pelo seu comentário e pela sua participação, Elza. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. E escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve alguma coisa que eu disse que te chamou a atenção, que fez sentido para você. E também esse comentário vai servir para eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu preciso fazer algum ajuste. Agora, se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha feito a inscrição, e ative o sininho para você ser notificado quando eu fizer as minhas próximas postagens de vídeo. Então, gratidão a você. Gratidão a todos vocês que me acompanharam aqui até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo, e espero te ver em todas essas lives. O Marco Antônio Cucciaro escreveu aqui: obrigado, Hugo, pelos seus conhecimentos, felicidades e muita luz a você e a toda a família. Forte abraço a todos. Muito obrigado pelo seu comentário e por me acompanhar também aqui na live, Marco. Muito bacana, muito obrigado. Minha mãe escreveu aqui: ótima live de aprendizado. Desejo a vocês uma linda noite de paz e abençoada por Deus. Namastê. Gratidão a todos e a todas. Muito obrigado pelo comentário, mãe. Obrigado também por me acompanhar aqui nas lives. Obrigado pelos comentários também que a mãe coloca aqui. Claudete Grolli escreveu: boa noite a todos. Boa noite, Claudete. Obrigado também por estar junto. Elza Dias Nobuchiga também postou a mãozinha. Muito bacana. E a Sueli Hipólito escreveu: a gratidão é toda nossa. Boa noite e muita luz sempre a você. Muito obrigado, Sueli. Então, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui na live. Desejo a você e desejo a todos vocês uma boa noite, uma noite abençoada de sono tranquilo, de sono sereno, que possamos refletir sobre o conteúdo da live de hoje. Muito obrigado a todos e vejo a todos na segunda-feira que vem, às 19h19. Boa noite.